Olá, pessoal! Hoje eu quero dar continuidade ao nosso curso sobre produção de conteúdo, falando sobre outro aspecto extremamente importante dentro dos nossos textos, que são os tópicos de legibilidade e escaneabilidade. A gente vai ver eles juntos porque eles têm muita relação entre si, eu acho que não faria sentido dividir em outras partes. Vocês vão ver, inclusive, que muito do que a gente já conversou aqui sobre SEO e as técnicas de otimização de um texto fazem muito mais sentido agora quando você for falar de escaneabilidade, que nada mais é do que um conjunto de técnicas para facilitar, né, tornar a leitura de um conteúdo a experiência do usuário mais interessante e mais prática, tá? Então, você vai ver que, por exemplo, ao fazer uma busca no Google sobre o que é escaneabilidade, você vai abrir alguns sites e muito provavelmente você já tem o que você quer encontrar, né? Então, se você tem um site cujo um tópico é o que é escaneabilidade, por exemplo, você já pode ir direto nesse tópico tirar a sua dúvida e, se for o caso, você já resolve ali o seu problema, tá? Então, vale lembrar que coloquei aqui um lembrete, vale lembrar, um lembrete não é legal, mas acho que você entendeu a ideia, de que as pessoas têm pouquíssimo tempo para gostar do seu site, então são 8 segundos, a partir do momento que você tem um texto bagunçado e que o layout não seja atrativo, esse desafio se torna ainda mais complexo. Então, isso é essencial, tanto para facilitar a experiência do usuário, como para melhorar ali alguns índices do próprio site. Tá? Quais são as vantagens de utilizar a escaneabilidade? Eu coloquei aqui as 4 principais, não são as únicas, mas são motivos pelos quais eu acho que eu já consigo te convencer a dar atenção especial para esse critério. A primeira, como eu já mencionei aqui, é a leitura facilitada para o usuário. Então, ele consegue ele, facilmente identificar o que ele quer e ir atrás das informações. Lembrando que você pode pensar assim, poxa, mas eu quero que ele leia meu texto inteiro. Só que na internet, as pessoas não têm tempo de ficar lendo um texto de 2.000 palavras se elas só querem uma resposta específica. Então, eu mesmo como usuário, você provavelmente também, vamos ficar sempre muito gratos àqueles conteúdos que já organizam para a gente os tópicos, assim, facilitando a nossa pesquisa e dando tempo para a gente ali focar no que realmente importa. Voltando ali no exemplo que eu dei do que é escaneabilidade, talvez você já saiba o que é escaneabilidade. Então você pode ver esse tópico e falar, beleza, isso aqui eu já sei, não me interessa, e continuar para o próximo até encontrar, por exemplo, quais são as técnicas para se aplicar a escaneabilidade, que é o que a gente vai ver, inclusive, nesta aula, focando ali no que você realmente quer na sua pesquisa. Isso leva já ao último fator aí que eu já coloquei, que é o maior valor no conteúdo. Então, poxa, o cara que produziu esse conteúdo, ele se preocupou em já organizar o texto para mim e me ajudar na minha pesquisa. Então, pô, bacana, esse site eu vou querer ver mais vezes, ou esse é uma boa referência, né? Então, esse é um segundo benefício. Além disso, também já mencionei a rápida identificação dos tópicos, e o que vai ajudar muito é o aumento de retenção dos visitantes. Então, como eu falei, são poucos segundos, mas se o texto está organizado em tópicos, ao menos aquela olhada, aquela leitura escaneável, né, bater um olho ali nos tópicos e ver o que vai ser abordado, o usuário vai fazer. Com isso, ele fica um pouquinho mais de tempo na página e você consegue também reduzir o índice de rejeição do site, que é quando o usuário não clica em nada, né, enfim, já sai logo da página. Quanto mais ele fica na sua página, melhor, inclusive pensando em SEO, ok? Vamos agora falar rapidamente das principais técnicas de legibilidade, esqueci de mudar o título ali, mas é de legibilidade. Elas também ajudam em SEO, então são pontos importantes, mas eu vou ser bem objetivo aqui, eu não quero alongar muito, porque eles são bem simples mesmo, você vai entender que a principal função é a experiência do usuário, né? Então, facilitaria o consumo do texto, e se você não entender algum dos tópicos, também pode deixar nos comentários que eu te explico com mais calma, embora eles sejam bastante objetivos, tá? Então, o primeiro deles é o parágrafo e as frases curtas, tá? É recomendado na internet que sempre sejam curtos para você não ter aqueles blocões de texto muito grandes que tornem a leitura muito ruim, né? Se você já abriu um daqueles textos que não tem nenhum tipo de subtítulo, você deve ter se deparado e dá até aquela preguiça de ler, porque você não sabe onde está a informação que você está buscando na internet, né? Então, o ideal é que os parágrafos não tenham mais de 4 ou 5 linhas e, principalmente, as frases não tenham mais de 20 palavras. Em relação às frases, eu acho que você não precisa levar tão ao pé da letra, tá? Porque o intuito de reduzir as frases é justamente para você não ter 2 ou 3 frases grandes no mesmo parágrafo e tornar ele muito extenso. Se você respeitar os parágrafos curtos, eu acho que já traz uma excelente função de legibilidade, né? Então, a gente coloquei aqui um exemplo à direita de um texto que vai basicamente ilustrar essa aula, que é um conteúdo que eu fiz sobre basicamente um guia para o MEI declarar imposto de renda. E vocês vão ver que já nessa primeira parte,
eu não tenho mais do que 3 ou 4, aliás, nesse texto em específico, nessa parte, nem mais de 3 linhas, mas até 4, 5 é ok. Mais do que isso, o texto já começa a ficar um pouco longo por parágrafo, e aí vocês vão ver que tem bastante, a gente ganha uns espaços em branco, né, nessa divisão de parágrafos, e às vezes não vai ficar tão legal assim visualmente, porque são informações que poderiam estar juntas e tudo mais. Porém, é importante que a gente faça essa divisão. Talvez até agora você entenda porque alguns dos blogueiros põem um parágrafo, uma linha por parágrafo, também é um exagero, não deixa legal o texto, eu acho que tá até feio. Mas, assim, entre 3, 4, 5 linhas está mais do que bom para você poder dar essa quebra e o respiro na página, tá? Além disso, a gente já tem aí um subtítulo, né, que é esse MEI, precisa declarar imposto de renda. A gente já fala sobre isso, já que a gente já viu em SEO, então não vou me alongar. O segundo ponto são as palavras de transição. Eu entrei aí nesse mesmo no artigo que é desta aula, né, está lá no blog, e marquei com um plugin que eu uso, que é o SEO Yoast, é o mais famoso aí dos plugins de SEO. Todas as frases em roxo, elas já têm uma palavra de transição, que nada mais é que um conectivo entre as frases, né? Aqueles termos que a gente usa para fazer alguma menção, ou organizar nossas ideias, tornar o texto mais fluido. Eu, pessoalmente, gosto bastante dessas palavras de transição. Elas organizam as ideias, elas deixam a leitura muito mais agradável. Só que elas acabam, de certa forma, conflitando um pouco as frases curtas. Porque se você ficar pondo ponto final com frequência e mantendo as frases curtas, você não vai precisar de tantas palavras de transição, já que, em tese, elas são originalmente criadas para você conectar as frases, né? Juntar ali o sentido. Então, a gente pode até ver que afinal, na primeira frase, é um conectivo, portanto, na segunda frase é outro. Enfim, eu não vou ficar aqui mencionando todos, mas a ideia é que você use esses conectivos para tornar a leitura mais agradável. O ideal é que seja aí pelo menos uns 20% das suas frases com esses conectivos, tá bom? Passando agora para a Sage Text, aqui eu não quero me alongar nem um pouco, porque a gente já falou sobre isso, eu trouxe até o mesmo slide da aula passada, então se você não viu as técnicas de SEO, tem um vídeo gratuito aqui, é só voltar e assistir, são 10 técnicas de SEO, e uma delas é justamente a quebra de subtítulos. Então não vou explicar aqui de novo, eu só trouxe o mesmo exemplo para lembrar que aqui, ao invés de você usar a palavra-chave, como nesse exemplo eu tinha dado da proposta comercial, o importante aqui é estruturar como se fosse um guia para o seu leitor. Então, aqui, ele já sabe que a estrutura de uma boa proposta comercial é um subtítulo mais importante do que o saudação, começa a apresentação com uma conversa pessoal. Por quê? Primeiro, por conta da frase maior, assim, em termos de tamanho mesmo. Se você prestar atenção, é um pouquinho maior a primeira do que a segunda. E, em relação a isso, a saudação é um subtópico desse tópico inicial. Então, se eu fosse um leitor e só quisesse saber, por exemplo, como estruturar minha proposta, eu nem precisaria ler o texto. Eu poderia simplesmente achar esse subtítulo do H2, que é a estrutura de uma boa proposta comercial, e ver quais são os subtítulos dentro dele. Saudação, apresentação, envio de valores, prazo, enfim, eu não lembro exatamente quais que eu coloquei nesse texto. Mas elas estruturam aí uma proposta e eu consigo só pelos títulos identificar. E aí, por exemplo, gostei dessa parte de saudação. Eu posso ler o texto sobre saudação e ver mais informações. Essa parte de saudação não interessa. Ele pula para o próximo tópico e acelera a leitura, identificando aí todo o conteúdo do seu texto. Ok? No quarto tópico, eu coloquei as imagens e os vídeos. Na verdade, não tem assim uma grande regra sobre tamanho de imagem, né? Quem gosta, quem não gosta. Eu, por regra, evito colocar muita imagem no artigo, porque principalmente para quem está no celular, às vezes dá aquele carregamento lento, fica um buracão na página, enfim. Então, se usar imagens leves para facilitar, tá? E eu costumo usar, ou quando você tem alguma imagem que realmente ilustra o conteúdo, não só por usar, ou, nesse caso aqui, quando eu não tenho esse tipo de imagem, eu coloco algum tipo de conteúdo do próprio site, como aqui no caso do Conexão Finanças, um curso gratuito, para a pessoa aí ter um relaxamento visual. Se a imagem, ou vídeo, no caso, não possuem uma qualidade técnica para o texto, eles não ilustram e tornam uma ideia mais clara, eles não complementam o seu conteúdo, se é só para fazer uma quebra visual, evite o excesso para não deixar também muito texto, tá? Não deixar ele muito grande, a imagem, e deixar ali a experiência ruim. Por outro lado, se o texto é muito longo, sem subtítulos, que eu já disse, não recomendo,
é bom dar uma quebrada com imagens, que foi até o que eu usei neste exemplo aqui. Tá? É um texto sobre finanças, então o curso tem relação com o texto, não é simplesmente um banner qualquer. Eu coloquei esse banner aí só para dar uma quebra no texto e aproveitar e apresentar aí um outro assunto que tem relação com o tema principal do conteúdo, tá? Então, eu deixei até aí 3 dicas para você usar as imagens e os vídeos. A primeira é, como eu acabei de mencionar, que tenha relação com o seu conteúdo, que seja ilustrativo mesmo, e não simplesmente colocar por colocar a imagem, a não ser que, de novo, você perceba a necessidade de dar uma quebra no texto para a questão visual, para a questão de layout mesmo, tá? A segunda dica é, como eu mencionei aí no caso do banner, usar como espaçamento mesmo, para dar uma... Você vê que essa tela aí, você tem 2 parágrafos e o terceiro bloco já é uma imagem. A imagem eu já sei que não é texto, então dá um respiro para olhar, vamos dizer assim, o que acaba contribuindo com a terceira dica, que é justamente o relaxamento da leitura. Então a leitura não fica tão poluída, tá bom? Quinto tópico sobre formatação. Aqui eu trouxe basicamente 3 pontos para você tomar cuidado. O primeiro é a fonte do texto, ela tem que ser legível, tá? Se você tem uma fonte que você acha muito bonita, mas ela é ruim para ler, já não faz sentido, porque o texto, né, vai ficar ruim. Se você usar um título, um subtítulo, beleza, são frases curtas, mas imagina ver 10, 12 parágrafos com uma formatação, com a fonte ruim, né, para leitura. Então isso atrapalha a legibilidade do texto. Além disso, os negritos, eles podem ser pontuais, como eu até usei nesse caso aí para reforçar onde que a pessoa tem que cadastrar essa despesa aí, e também usei na parte da conta, se vocês perceberem, a fonte também está um pouquinho mais grossa do que no texto normal. Evitem muitos negritos em sequência, porque aí perde-se a função de chamar atenção, vai ficar muita informação negritada, né? Tem que ser coisas muito específicas, eu recomendei de 3 a 4 palavras no máximo, nesse caso o teste estendi um pouco, porque ele é um termo só, né? É um nome de uma das linhas do imposto de renda, então não faria sentido eu não negritar ele inteiro, ou eu negrito tudo ou eu não negrito nada, mas eu evito colocar muito, vocês vão ver que no resto do texto nem tem isso, né? E você pode usar aí também itálicos para termos estrangeiros, né? Termos em inglês, enfim. Mas também evite o itálico para partes longas. Aliás, também é bastante usado para menções ou frases de citação, né? Mas ele não é tão agradável para ler em textos longos, então tem que ser bem pontual mesmo. Além disso, você pode usar alguns recursos adicionais aí para deixar o texto mais bonito. Se você é leitor aqui do nosso site, do Conexão Freelancer, você vai identificar ali que a gente usa algumas caixas de conteúdo para fazer algum tipo de recomendação. Deixa isso mais bonito também, ajuda a quebrar a leitura. E aqui nesse mesmo exemplo, eu quis destacar a conta, então eu coloquei ali uma citaçãozinha, né? Ele fica numa caixinha assim, facilitando aí a visualização e ainda deixando um espaço em branco bacana para o olho descansar. Tá? O último ponto são os bullet points, que nada mais são do que os marcadores. Então, são os tópicos. É bacana porque ele, na verdade, é como se fosse um subtítulo, né? Então, aí nesse caso, eu usei pessoa jurídica e pessoa física. É muito fácil da pessoa entender que cada tópico, o primeiro tópico vai falar sobre pessoa jurídica, o segundo tópico vai falar sobre pessoa física. Se eu quis me interessar, eu posso ler ou não esses pontos. Então, é isso, pessoal. Vocês viram que não tem nada de muito complexo, mas é importante a gente se atentar à escaneabilidade e à legibilidade para tornar o nosso conteúdo melhor para o nosso usuário, tá? Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu muito bem a função dessas técnicas, ou mesmo de outras aulas, é só deixar aqui nos comentários. No mais, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para receber notificações das próximas aulas do nosso curso.